Então, continuando, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, realmente, muitas pessoas vêm perguntando para a gente, né, muitos alunos me perguntam também, mas como exatamente, né, a Ruoning Chun ela chegou a tantas conclusões sobre o diagnóstico auricular? De fato, a auriculoterapia, né, tanto a auriculoterapia chinesa tradicional como a auriculoterapia francesa, não tinha tantas informações sobre técnicas de diagnóstico. Existia, logicamente, técnicas de diagnóstico auriculares já conhecidas, mas não com a riqueza de detalhes e com a precisão que a Ruoning Chun introduziu no método dela. Então a pergunta que não quer calar, né, que muitas pessoas nos fazem, muitos alunos, e aqui agora também está sendo feita essa pergunta, afinal de contas, como que ela desenvolveu esse método? Baseado em quê? Né? É uma experiência clínica, foi baseado não na literatura, porque eu não tinha nada escrito na literatura. Então, como que ela conseguiu desenvolver? Realmente, é um bom questionamento. Então, como a gente havia explicado, a Ruoning Chun ela tem formação em medicina ocidental e oriental. Ela se formou na China, trabalhou 35 anos no Hospital do Exército, o Hospital 301 em Pequim. Né? É um hospital muito importante em Pequim, né? Um hospital militar, e ela, durante esse tempo, o que ela fez? Ela já trabalhava com acupuntura, com aurículo, né? Com microsistemas, com Qigong, ela é mestra em Qigong também. Então ela no hospital, ela começou a verificar, ela começou a observar, né, que os pacientes que ela tratava apresentavam às vezes algumas alterações morfológicas na orelha. Como ela é auriculoterapeuta, como ela já trabalhava com o microsistema auricular, ela já tinha um olhar especial para ver a orelha. Como nós terapeutas, né, auriculares, nós já olhamos a orelha das pessoas com um outro olhar, né, com mais atenção. E ela começou então a verificar, por exemplo, nos pacientes que tinham sofrido infarto do miocárdio, no setor de cardiologia, de doenças coronarianas, ela começou a identificar que todos os pacientes, sem exceção, que haviam sofrido de infarto, eles apresentavam um vaso congesto, uma alteração morfológica que a gente chama de vaso congesto, que é um vaso aparente, que fica aqui cruzando a linha, ele ficava exatamente cruzando horizontalmente a linha do coração, o ponto coração, que fica bem no centro da concha cava. E o vaso congesto aparecia como uma alteração morfológica comum a todos os pacientes que tinham sofrido infarto. Ela achou isso curioso. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu fotografar a orelha desses pacientes e começou a catalogar essas fotos, colocando o diagnóstico médico, que já era conhecido. Eram pacientes que estavam no setor de doenças coronarianas, no hospital, diagnosticados, e ela viu que tinha uma lesão morfológica, uma alteração morfológica comum e bastante sugestiva, porque essa alteração comum era exatamente no ponto auricular reflexo do coração. E a pessoa tinha sofrido um infarto e tinha uma doença coronariana. Então ela fez isso, mas depois ela, baseada nessa observação, ela começou a aguçar a curiosidade dela e ela começou a pesquisar em outros setores do hospital por alterações morfológicas comuns em pacientes que tinham diagnósticos específicos. Então ela começou a ver lá no setor do hospital de doenças hepáticas, pacientes com cirrose. E todos que tinham cirrose tinham a alteração morfológica característica no ponto do fígado. Então, o ponto fígado nesses pacientes ficava com um edema, tinha um edema na região do ponto fígado significativo. Né? Então, ela fez o quê? Fotografou mais uma vez. E assim ela foi fazendo em vários setores do hospital, pacientes com problemas respiratórios, pneumonia, por exemplo, e aí todos eles tinham alteração morfológica na região do pulmão. E ela fotografou isso e botou o diagnóstico médico já conhecido no arquivo visual. Com isso ela fez um arquivo visual enorme, de várias fotos, com alterações específicas e com diagnóstico médico. E ela começou então a pesquisar o tipo de alteração e o significado que essa alteração tinha. Por exemplo, em relação
até problemas musculoesqueléticos. Por exemplo, se a pessoa tinha uma doença degenerativa na coluna, como uma artrose, tinha um tipo de alteração característico, que ficava na região da coluna. Mas se a pessoa tinha sofrido um trauma e não uma doença degenerativa, a alteração morfológica que ficava na região reflexa da coluna era diferente, era outro tipo. E ela começou a pesquisar isso, fotografar e fez um arquivo imenso de imagens. E daí ela depois começou a testar isso no sentido inverso. Ela começou a ver os pacientes que não tinham diagnóstico fechado ainda e começou a olhar a orelha deles antes de fazer os exames, antes de fazer a investigação clínica tradicional e fazer um diagnóstico prévio baseado nas informações que ela tinha. E ela começou a ver que dava certo. Realmente o diagnóstico auricular depois era confirmado pelos exames clínicos. Então eu quis dar um exemplo rápido. Claro que existem outros aspectos sobre o diagnóstico auricular, mas é uma resposta para a gente ter um início de conversa sobre o assunto. Mais uma vez, ficamos abertos aqui a comentários, dúvidas, indagações. É um assunto curioso, eu acho curioso, eu acho um assunto extremamente curioso e por isso nós estamos dando curso de formação no método Ronin Chun já há alguns anos que nós trabalhamos usando esse método e dando turmas de formação. Agora, no dia 8 de março, estaremos iniciando a nossa 11ª turma de formação no método Ronin Chun, de auriculomedicina, envolvendo técnicas de diagnóstico, técnicas de massagem auriculares, formas de Qigong, técnicas de elaboração de protocolos auriculares. É um curso bem completo. Então, nós estamos aqui abertos a comentários e conversas a respeito. Até o próximo vídeo.